Bom dia, pessoal! Que bom tê-los novamente. Então, vamos dar continuidade à nossa matéria, né, de psicologia, que para mim eu acho uma matéria muito interessante, pois usamos ela em toda a nossa vida. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Estou enviando conteúdo. Aqui é um breve resuminho, assim, uns pequenos tópicos, mas no conteúdo terão o complemento e todas e quaisquer dúvidas, como eu já falei anteriormente, né? Podem estar perguntando. Se eu demorar um minutinho para responder, eu posso estar respondendo outro aluno, mas logo em seguida eu responderei todos, ok? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje, dia 6 de abril, né? Segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Então, seria a subdivisão da psicologia, entre outros, lógico, que nós teríamos psicologia geral, experimental e aplicada. Na geral, no caso, estuda os fenômenos psíquicos em geral. O que seria isto? Como poderíamos... que seria uma psicologia geral? O próprio nome já diz, né? Geral é o que abrange tudo como você vive, tudo como você se comporta, como você age, mas alguém assim te observa e para muitos a psicologia geral, ela acha que é apenas momentânea. E isso não, ela abrange algo que pode ser que no seu subconsciente você tenha algo do passado. Então, por exemplo, na psicologia geral vai estar estudando, por exemplo, um trauma, algo assim que te aconteceu que marcou a tua vida no determinado momento e isso você carrega para toda a sua vida. Não vai afetar a tua vida em termos de você continuar estudando, trabalhando, mas o seu comportamento, se você observar, tem aquilo que te acompanha, certo? Mas tá lá no conteúdo e daí vocês vão tirando a dúvida, anexei alguns vídeos também e vocês vão estar vendo tudo isso. Depois nós temos a psicologia experimental, que se limita em certos aspectos no mesmo indivíduo, com estudos distintos. Por exemplo, o mesmo indivíduo que está agora tendo um determinado comportamento, mas que se ao conversar com um psicólogo vai vir de outras maneiras, por exemplo, vai ser falado para o psicólogo algo que vai corresponder ao que ele está vivendo no momento. Vamos supor, uma criança chora bastante. Aí, um exemplo para vocês entenderem. Uma criança chora bastante para ter um celular. E ela ganhou o celular. Então, para ela, é como se fosse uma troca. O choro ela faz com que ela obtenha aquilo. E às vezes se preocupa porque a criança chora muito, o que será que ela tem? Mas não é algo que ela adquiriu na psicologia dela. Se eu chorar, eu consigo. É um exemplo só para a gente estar entendendo melhor, ok? E aqui, ó, infantil e adolescência. Muitas pessoas falam, ai, tá rebelde porque está adolescente. Não, muitas vezes é uma mudança brusca na nossa adolescência que às vezes nós temos que ter uma psicologia para entender e não só para entender, para atuar sobre isso, que é onde entra a aplicada. Utiliza os princípios e descobertas para fins e situações práticas da vida cotidiana. Então, a gente vai estar aplicando isso, por exemplo, chega lá, tem pessoas que ela tem um determinado comportamento que já não está mais fazendo bem para si mesmo, mas que ela prefere se anular, ficar quietinho. Existem as fugas. Ai,
um tá nervoso, ele consegue dormir muito, outros não dormem. Então, vamos aplicar. Existem já várias empresas que antes de começar o conteúdo do dia, né? Faz tipo uma dinâmica, usando a psicologia, faz uma dinâmica com os funcionários. E foi descoberto que fluiu, que aquilo foi muito interessante, porque muitos que já chegavam, entre aspas, cansado, por exemplo, fazendo aquela dinâmica, foi observado que houve um maior desempenho de todos os funcionários. Então, às vezes passa por um psicólogo. Aí, na conversa com o psicólogo, ele detecta que você tem que ir por um psicanalista ou até mesmo por um psiquiatra. Mas muitos não gostam de falar sobre isso, porque já entendem que estão doentes. E eu sempre costumo falar: mente sã, corpo são. Porque tudo que a nossa mente está sobrecarregada, o nosso corpo vai ser atingido por isso. Então, nós temos que. A gente vai estar conversando bastante sobre isso, pois um conteúdo super legal. Vocês vão e a gente vai trabalhar bastante, tá? Essa parte. E o que vocês não entenderem, de novo, eu repito que eu estou à disposição. Além desses tópicos, existem também as teorias de aprendizagem, que é a teoria de ensino de Brunner e a teoria de Vygotsky. É bem complicadinho esse nome mesmo. De Brunner é um aprendizado por descobertas e explorações. Por exemplo, ele não está conseguindo. Como que eu posso falar para você estar entendendo? Ele não consegue aprender uma determinada matéria, falar uma coisa bem assim para vocês entenderem. Aí ele vai explorar, ele vai atrás, ele vai em busca, ele vai ver um outro método para que ele consiga entender aquilo de uma outra forma. E a de Vygotsky, através de interação social, ou seja, com outros envolvidos, ou seja, ele está num grupo onde está tendo o mesmo sentimento que ele, por exemplo, ele se calou. Então, existe ali uma terapia onde as pessoas que estão com ele, participando desse aprendizado aí, também são todos calados, certo? Por exemplo, e com o meio de sobrevivência é diferente. Mas por que todos são calados? Aí cada um vai falar o que está passando. E às vezes o que um fala era o que o outro queria falar, mas não tinha coragem. Então é assim, existem as duas teorias. Ele vai sozinho explorar, buscar, e o outro não. O outro já é através de interação social, ok? Ó, estou aqui no aguardo de perguntas, de dúvidas, tá? E a gente continua se falando. Cada dia eu quero que vocês estejam mais satisfeitos, podem me mandar sugestões, ideias, críticas construtivas, que nós chegamos lá, tá bom? Sejam, já parabenizei vocês, né? Continuo dando os parabéns aí pelo esforço, pelo interesse, tá? Logo voltamos ao normal, né? E cada dia aprimorando mais para que todos estejam satisfeitos. O meu muito obrigada.